boa tarde, internautas, seguidores do DM-TV, a sua TV digital na web. Nós estamos aqui hoje para mais uma entrevista com mais um candidato à presidência da República, que é o deputado Jair Bolsonaro, que está aqui ao nosso lado. Deputado, seja bem-vindo a Goiânia, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. E está conosco aqui também o jornalista Elton Lenini, editor de política do Diário da Manhã. Lembrando que por aqui já passaram os presidenciáveis Ciro Gomes e João Goulart Filho, e que é um espaço aberto aos demais candidatos, né? Receberemos a todos aqui com muita honra. Deputado Jair Bolsonaro, eu começaria perguntando quais são os seus planos, as suas metas, os seus objetivos, caso o senhor venha a ser eleito presidente da República, enfim, como o senhor pretende governar o Brasil? Duas perguntas muito importantes, né? Primeiramente, planos. O Brasil não está dando certo. Ao longo das últimas décadas, descambou basicamente para a esquerda, para o populismo, para a política barata, da política para cativar o eleitor pobre, muitas vezes sem uma cultura suficiente, e estavam partindo, no meu entender, para o socialismo no Brasil. Então é reverter isso aí, buscar o ponto de inflexão e reverter isso aí. Não podemos aproximar da Venezuela, muito menos de Cuba. O primeiro ponto é esse. Como governar? Precisa do parlamento brasileiro. Hoje em dia nós temos uma bancada de aproximadamente 50 parlamentares de vários partidos que querem fazer uma política de maneira diferente a feita até agora. Como é feita até agora? O povo está aí. A política feita até agora tem levado à ineficiência do Estado e à corrupção. São os grandes acordos partidários, onde os líderes de grandes partidos indicam pessoas para ministérios, para estatais, para os bancos públicos, que não atende à necessidade do povo brasileiro, até por o interesse não ser o Brasil, se atender apenas aos seus apadrinhados. Então essa é a forma de nós estamos trabalhando para fazer uma política diferente. Lenine. Deputado, as pesquisas revelam que o povo brasileiro tem uma absoluta desconfiança, descrença e desmotivação com a classe política, com os políticos, com os partidos políticos. Como é que o senhor vê essa descrença do povo brasileiro? Eu vejo que o povo tem razão. Nós não produzimos felicidade, que esse é o objetivo do parlamento brasileiro. Tá? Um país mergulhado em corrupção. A parte da delação do Palocci acabou de vir a público, pegou gente graúda do Rio de Janeiro, inclusive um pré-candidato lá ao governo do Estado. Tá? E, logicamente, ele não quer mais isso. A corrupção, no meu entender, é uma das coisas mais importantes a ser combatida e que está na cabeça do povo brasileiro. A outra questão que o povo quer que eu veja, eles querem que nós tenhamos autoridade, não deixe à vontade isso que está acontecendo aí. Em terceiro lugar, a pesquisa bastante longa, que eu tive acesso no tocante a isso, é o conservadorismo, é a questão dos valores familiares, é você ter um currículo escolar adequado, igual, desculpa aqui, o nosso tempo parece meio parecido comigo na idade, onde nós aprendimos alguma coisa, hoje não se aprende absolutamente nada, é uma política externa não mais voltada com viés ideológico, é uma medida efetiva para se combater a violência no Brasil, quer uma política de encarceramento duro, que o elemento não fique preso por alguns meses ou poucos anos, não interessa qual crime ele cometeu e vá para a rua novamente. A segunda chance merece, né? Quem comete um crime de pequeno potencial, quem comete esse determinado tipo de crime, nós não podemos falar em prisão perpétua que existe no Brasil, mas merece ficar nos seus 30 anos lá dentro, dessa forma ficar afastado da sociedade. É uma política que se fala em armamento, sim, porque é uma irresponsabilidade do governo desarmar nós, cidadão de bem, que eu também fui desarmado como capitão do Exército, né? E deixar armado a bandidagem que nós vemos por aí, que não atua mais nos grandes centros apenas, vem até nas áreas rurais. Então eu vejo isso, né? A não dar resposta a tudo isso é que leva ao descrédito da classe política. Deputado, o senhor já anunciou o nome do seu ministro da Fazenda, né, o professor Paulo Guedes. Além dele, o senhor já tem outras indicações?
Já vai antecipar? Tenho conversado com o Paulo Guedes, ele seria ministro da Fazenda e Planejamento, um ministério só. Tá? Certo. Já pré-acertamos a defesa, vai ser indicado pelo general Heleno, um oficial general do último posto, né? E a questão da ciência e tecnologia, que é muito importante, temos conversado com o Marcos Pontes, é o nosso astronauta. É um homem que está nativo ainda, foi para a reserva tem uns 10 anos da aeronáutica, ele trabalha na NASA, é empreendedor, é um homem que tem interesse por pesquisa, é empreendedor. Então isso leva essa pessoa com essa formação, vai fazer o Brasil se preocupar com essa área. Cadê o nosso Vale do Silício no Brasil? Onde nós não fabricamos uma máquina de fazer 4 operações. Cadê a nossa pesquisa no tocante a nióbio? Temos aqui Catalão, tá, que parece que, pelo que me consta, se entregou aí ao capital chinês esse negócio aí. Uma coisa que só nós temos, nós é que temos que dar o preço a isso daí. E as maravilhas... Aliás, desculpe, pelo menos eu queria aprofundar nessa questão. Tempos atrás eu vi o senhor fez uma viagem a Araxá, e o senhor levantou essa questão do nióbio. Isso até foi matéria aqui do Diário da Manhã, que o nióbio é um metal estratégico, né? E como é que o senhor pretende encaminhar uma política, por exemplo, para o nióbio, né? Dizendo aos nossos telespectadores, apenas para informar, que o Brasil é um dos maiores produtores de nióbio do mundo e que nióbio é um metal fundamental, por exemplo, para fabricar foguetes, turbinas de avião e etc, etc. Então, o que acontece? Quando eu estive em Araxá, tem umas 50 bandeiras de vários países na entrada. E que bandeiras são aquelas? São de países que importam o nióbio nosso. Eu comecei a pesquisar alguns países que não investem na questão do nióbio e eles apenas estão fazendo reserva estratégica, que sabe do seu potencial para o futuro. E eles sabem que no futuro o preço pode explodir desse mineral. Então, no primeiro momento, você não pode exportar à vontade, como estamos fazendo agora com a China em Catalão, que está bastante adiantada essa política aí. Tem que segurar isso daí. Fazemos pesquisa, mas você bota nióbio, prédios, né, no Japão, tendo em vista a questão de abalo sísmico, né? Em vez de liga de aço, apenas liga de ferro nióbio, que é flexível e mais resistente. Ampla aplicação. A Alemanha está botando em chassi de automóveis. O nióbio é mais pesado que o ferro, mas você usa menos e tem uma liga muito mais forte para o chassi de automóvel. Serve até como um primeiro impacto, servindo como se fosse um airbag. Então, essas utilidades todas, como por exemplo, desculpa aqui, muito importante, vidros inteligentes. O que é isso daí? De acordo com a concentração de nióbio de vidro, com chip do lado, ele define quanto de luz e calor entra num prédio. Então, imagine a economia e energia elétrica no tocante a isso. E nós estamos entregando a isso a preço de banana, na verdade. E nós devemos segurar essa questão. Não é? Aliás, é uma coisa contraditória, porque o Brasil, sendo um dos maiores produtores de nióbio do mundo, não define o preço internacional dessa commodity, que é definido em Londres, na Inglaterra, que nem produz nióbio. Então, um pequeno percentual vem para cá. Você pode criar o OPEP algumas décadas atrás, né? Teremos que ter aqui, porque se apenas o Canadá tem equivalente a 2% do mundo, né? Nós temos 98%, o Canadá 2%, ninguém mais tem o nióbio. De forma competitiva, economicamente falando, que tem no mundo todo o nióbio. Apenas no Brasil fomos agraciados com isso aí. Então nós temos que agregar valor ao nióbio para depois exportá-lo. É igual as areias monazíticas que tínhamos na costa ali do Espírito Santo. A Alemanha levou tudo embora, não temos mais isso daqui. Como no passado, agora reduzindo um pouquinho, né? Tínhamos o pau-brasil, que naquela época tinha... No país ainda, vamos assim dizer, tá certo? Mas essas questões você tem que levar a sério. Você junta ao nióbio a questão do grafeno, que vem do grafite, terras raras, só de riquezas minerais, nós temos o que o mundo não tem. Aliás, terras raras, Goiás vai começar a produzir daqui a 2 anos. Uma das maiores jazidas do Brasil de terras raras estão aqui em Goiás, na cidade de Minaçu. Conversei recentemente aqui com os diretores da empresa, eles vão começar a extrair daqui a 2 anos. E é um minério também altamente estratégico. Mas eu queria lhe perguntar, deputado, a Folha de São Paulo publicou uma matéria interessante. Nós chegamos esse ano ao nível mais baixo de investimento público dos últimos 50 anos.
é 1,6% do PIB, né? E eu lhe pergunto, isso lhe preocupa? Como é que nós vamos superar essa deficiência? Em torno de 93% do orçamento está comprometido com despesa obrigatória, não está sobrando nada para a gente, né? Você que tem completado os anos, o ano passado, em torno de 110 bilhões nós ficamos devendo. E a importância semelhante desse ano para o ano que vem vai continuar. O que eu tenho conversado com o economista nosso, né? Como resolver esse assunto? Não é apenas economizando. Você tem que economizar, que tem muita torneira jorrando aí água de forma desnecessária. Como entrar mais dinheiro no caixa sem aumentar imposto? Essa é a grande interrogação que o economista Paulo Guedes falou que tem como resolver. É você desregulamentando a nossa economia, é você desburocratizando, é você buscar maneira de diminuir o custo do Brasil. O que é isso aí? É muito bacana você falar em direito trabalhista, todo mundo quer direito. Agora o empresariado tem dito o quê? Tá certo? Que o trabalhador vai ter que chegar um dia e decidir menos direitos em emprego ou todo. E pouco para quem recebe. Quem está dizendo não sou eu, é quem produz no Brasil. Essa equação vai ter que ser resolvida um dia, ou então teremos o país mergulhado no caos. Porque quem quer ser patrão hoje em dia? Ninguém quer ser patrão hoje em dia. É complicado demais. Primeiro você leva no mínimo 90 dias para abrir uma empresa, né? Do dobro de tempo se quiser fechá-la. E os direitos são tantos que você fica amarrado junto a um sindicato. E nem sempre a economia tem como receber o que você produz, de modo que você tem algum lucro no final do ano. E mais ainda, o que acontece? Hoje em dia, quando alguém quer investir em alguma coisa, ele vê qual a expectativa de lucro, né? Se for abaixo de 10% do que ele investiu, ele não quer arriscar. Então ele fica muitas vezes aplicando na Bolsa. E com a taxa Selic ainda alta, é muito mais compensador você ficar com o dinheiro na Bolsa do que na produção aqui no Brasil. Lenine. Deputado, a desigualdade social no Brasil alcança índices alarmantes. O senhor vai manter os programas sociais, vai ampliá-los, o senhor vai dar o peixe ou vai ensinar a pescar? Qual é a visão que o senhor tem dessa questão? Olha, ao ano retrasado, gastamos 29 bilhões de reais com Bolsa Família. Eu lembro que Dilma Rousseff, por ocasião da campanha de 2014, ela bateu no peito e falou com muito orgulho: 14 milhões de famílias recebem Bolsa Família no Brasil. Eu teria vergonha de falar isso daí. O que tira o homem ou a mulher da pobreza não são esses projetos sociais, é o conhecimento. Você tem que investir maciçamente na educação, na instrução da nossa garotada. Por outro lado, você não pode acabar com o programa Bolsa Família, que tem um percentual considerável que, se você tirar, ele nem vai para debaixo da ponte, que não tem lugar para morar lá, você tem que manter. Agora, as informações que nós temos, carecemos de mais dados, mas em torno de 1/3 é fraude. O outro 1/3 é gente que poderia estar no mercado de trabalho se nós facilitássemos a empregabilidade por parte dos patrões. Então esse é o nosso foco, né? Fraude, tentar inserir no mercado de trabalho e dar o conhecimento para que essa pessoa não dependa do Estado eternamente. O fato de ter 14 milhões de desempregados hoje no Brasil também não é alarmante, não é preocupante? Como é que o senhor vê essa grave questão social que é o desemprego? Na verdade, desculpa aqui, não são 14 milhões de empregados, são em torno de 40 milhões. Porque quem recebe Bolsa Família é tido pelo IBGE como se empregado fosse. Quem não procura emprego é tido como empregado. Quem trabalhou uma semana o ano passado é tido como empregado agora. Quem recebe auxílio reclusão é tido como empregado. São números falsos isso aí. Então a situação é mais grave do que se possa imaginar. Agora, por outro lado, eu poderia ter uma microempresa no Rio e ter meia dúzia de empregados lá. Não tenho porquê. Dado a questão trabalhista, que é muito fácil a esquerda, os sindicatos, né, falar que você quer acabar com os direitos. Eu votei favorável à reforma trabalhista. Me orgulho disso. Ajudei o Brasil no meu entender. O ano retrasado tivemos 4 milhões de ações trabalhistas no Brasil. Mais que ações trabalhistas em todo o mundo. Então, esse é o sinal mais do que claro que tem muita coisa errada, não é algo não, muita coisa errada. Tem que começar a mexer nessa questão. Deputado, tem uma questão que é muito sensível aqui para a nossa região, Centro-Oeste, cuja base econômica é o agronegócio. É a produção de grãos e a produção de gado de corte,
sobretudo para a exportação. E também, é claro, minérios, já que o estado de Goiás é a terceira província mineral do Brasil. Mas o que tem preocupado alguns produtores goianos, embora eles não verbalizem isso assim publicamente, é a questão dos subsídios, né? Principalmente o subsídio para o crédito rural. Eu lhe pergunto, o senhor sendo presidente, o senhor vai manter o subsídio para o crédito rural ou vai extinguir o subsídio? Quando alguém fala em privatizar o Banco do Brasil, eu sempre pergunto, né? Quem é que vai financiar, em grande parte, a safra agrícola? E com que taxa de juros? E como ninguém responde, eu acredito que falar em privatizar o Banco do Brasil não está certo. Problemas para o produtor rural não faltam. Como é uma das poucas coisas que está dando certo na economia, o que os governos fazem? Ficam de olho nessa produção para cada vez mais querer arrancar dinheiro. É a briga do Fundo Rural que estamos tendo agora, começou a votar na Câmara, mas que o Supremo Tribunal Federal, há poucos meses, resolveu dar uma sentença favorável a cobrar o equivalente a 20 bilhões de reais. Outro problema, que, no meu entender, dá para resolver tranquilamente. O governo, né, não é bem o governo, mas bancadas vêm buscando no Senado, está bastante avançado, não valer a Lei Candir para os produtores rurais aqui. Então, os commodities, né? Cada estado cobraria ICMS desses commodities. É mais um problema. Querem também cobrar água. Daqui a pouco vão cobrar o vento que diz que espalha o pólen na plantação também. Mais ainda, tem uma emenda constitucional de 2015 que trata exatamente da questão da propriedade privada, né? Hoje em dia, a propriedade privada, ninguém pode dizer que aquela fazenda é dele. Por quê? Se aplica ao proprietário privado a questão da feitura do trabalho escravo. Então, qualquer trabalho escravo leva para a expropriação do imóvel. E tem muitos juristas, com o judiciário já se aparelhando, com a esquerda, que considera o trabalho análogo à escravidão escravo também. Então, o análogo pode ser qualquer coisa. Você pode ver. Está uma senhora, por exemplo, pulverizando lá uma plantação qualquer, com todo equipamento, tudo. Chega a fiscalização do Ministério do Trabalho e vê que ela está grávida. Nem ela sabia que estava grávida. Mas, por estar grávida, e por trabalho análogo à escravidão. Aquele proprietário vai perder a sua fazenda com tudo que está lá dentro. Então, esses são os problemas, né? A insegurança jurídica no tocante à propriedade privada, que já começou em alguns estados se apresentar. Já tem gente, proprietário rural em alguns estados, que tem ações na justiça para expropriar seu imóvel, tendo em vista a emenda constitucional 81. Deputado, um outro problema também que preocupa muito, principalmente os governos estaduais, e o estado de Goiás, embora esteja numa situação até confortável em relação ao endividamento público, mas preocupa todo o país. A maioria dos estados devem uma quantidade muito grande para a Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, para a União, que é cobrada através da Secretaria do Tesouro Nacional, e também para instituições privadas de crédito. Segundo um documento da Secretaria do Tesouro Nacional, que eu li recentemente, essas dívidas dos estados, que geralmente consomem 13% a 14% da receita líquida e que vem sendo cobrado há mais de 30 anos, essa dívida, lá pelo ano 2050, ela ainda não terá sido amortizada, né? Eu gostaria de saber como o senhor encara esse problema do endividamento dos estados. Você pode botar em relação à dívida com a União, porque tem a dívida com os bancos que é uma outra história. Mas a dívida para a União. Você pode botar também o endividamento dos municípios. Sim, nós também, estamos partindo para o caos. Está implícito, né? Quase metade do que se arrecada no Brasil é para juros e rolagem de dívida. Botei na mesa para o economista Paulo Guedes, né? Porque essa conta realmente está bastante complicada. Você tem que arrecadar mais, né? Segundo ele, segundo eu, sem aumentar impostos.
Você vê, onde é que explodiu nossa dívida interna? Na metade dos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, onde a taxa Selic chegou a bater 50%. É a mesma coisa você pegar dinheiro vamos supor, de um agiota aí fora aí, pagando 10% ao mês, e de repente ele passa para 50%. Tu não paga a dívida, mas ela cresce. É a situação que está o Brasil. Quando eu falo que todos têm que conversar, o sistema financeiro ficou chateado comigo. Não adianta você falar que vai honrar compromisso se não tem dinheiro. Ninguém quer dar calote a ninguém, nem eu, nem o Paulo Guedes, nem o economista. Todo mundo quer pagar a sua conta. Mas essa conta realmente está impagável. E nós temos que buscar uma maneira de... Não seria o caso, e é isso me permite, estou dando uma sugestão, eu dou essa sugestão para todos os candidatos, de a União perdoar essa dívida com a condição de que essas quantias perdoadas sejam aplicadas, por exemplo, em saúde, em educação, em segurança. Pô, você vai trazer a dívida para a União. Se a dívida é da União. Você vai trazer a responsabilidade toda para a União. Eu tenho que buscar um meio termo. Não é, eu acho que essa resposta, esse conselho teu é meio mágico. Eu gostaria que é político. A dívida vai para a União, nós estamos devendo. O ano passado, pagamos, depois da despesa obrigatória, ficamos devendo 110 bilhões de reais, essa dívida fica cada vez mais impagável. Tem que buscar uma solução. Eu acredito, ninguém quer dar um canetaço em nada. Segundo o economista me disse, tocante a isso, se você tivesse como privatizar uma grande quantidade de estatais, você poderia amortizar parte dessa dívida e trazer a taxa Selic naturalmente para um valor menor. Fazer uma reforma da Previdência, que não é como a proposta pelo governo Temer, que ela também entender, era para atender outros setores e não atender também a questão dos aposentados. Você pode sinalizar, porque você pode ter uma certa sinalização. Fora contrário, não tem milagre, não tem solução mágica para isso aí. Porque, deputado, parece uma solução mágica, porque essa dívida ela é mágica também, é uma dívida gozada, porque quanto mais se paga, mais ela aumenta. Sim. No caso do Estado de Goiás, por exemplo, que tem uma dívida hoje para com a União, até recentemente em 9 bilhões de reais, para com a União, sem contar com outro tanto para as instituições privadas. Essa dívida vem sendo paga há mais de 30 anos. Quer dizer, nos últimos 16 anos o Estado já pagou mais de 8 bi. E ainda continua. Nós fizemos um pré-acerto uns 8 anos atrás nessa dívida, diminuiu. Eu gosto de estar precisando de uma outra água fria nessa fervura. Agora, a dívida do Rio de Janeiro está quase impagável também. Inclusive, se conseguiu a proeza no Rio de Janeiro de se antecipar a receita. Então, quem porventura assumir o governo do ano que vem, tá, ainda não vai ter receita para entrar no cofre, além da dívida toda que está lá. A mesma coisa é Rio Grande do Sul. Tá? E algumas capitais de estado também. Essa solução, como no começo eu falei, né, que eu não entendia de economia, por uma questão de humildade, que a Dilma entendia onde botou o Brasil. Inclusive, né, ninguém nunca falou e entendeu não de economia. Mas o que levou o Brasil ao caos? Não foram esses economistas que sempre estiveram aí? São exatamente os mesmos agora que estão assessorando outros pré-candidatos. Pelo menos o meu nunca esteve a serviço de governo nenhum. É uma pessoa reconhecida dentro e fora do Brasil e sempre esteve ao largo dessas questões. Lenine quer te fazer uma pergunta. Deputado, os presidentes do Brasil, por pressões do Congresso Nacional, acabam loteando toda a máquina federal, 34 ministérios, quer dizer, uma farra terrível com dinheiro público. Não. Eleito presidente, qual a medida que o senhor vai tomar para moralizar a administração federal? Olha, quem vai fazer um governo semelhante é quem está fazendo coligações. Eu não tenho coligação nenhuma. Então, eu espero que algum partido queira coligar comigo. Mas quem vai dizer qual é a regra do jogo sou eu, porque eu sou o único diferente de todos eles. O que levou o meu ex-partido, o PP, à situação que se encontrou? O meu ex-partido, o PP, é o que tem percentualmente o maior número de parlamentares na Lava Jato. É exatamente uma das diretorias da Petrobras. E o pessoal, inclusive o Alberto Youssef, um dos delatores, né, diz que tinha deputado do meu ex-partido que ganhava por mês 250 mil reais. O próprio Alberto Youssef, dos delatores também, falou que no meu ex-partido apenas 3 deputados pegavam dinheiro na Petrobras. Então, se você for lotear para governar, você vai continuar fazendo exatamente a mesma política de antes. Isso nós não faremos. Deputado, nós já recebemos. Enfrentou o Congresso, não quis lotear o governo e acabou deposto. Olha só, se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Se alguém acha que não tenho condições de governar, porque não vou entregar o patrimônio público para político, vote em outro candidato que esses outros entregarão sim.
Nós já recebemos um sinalzinho aqui que o nosso tempo está quase esgotando, mas eu ainda tenho uma pergunta para lhe fazer, deputado. O Jornal do Brasil publicou um editorial esses dias atrás e agora essa semana a Folha publicou um editorial na mesma linha. Esse editorial eles estão mais ou menos sugerindo que, em face do problema da gravidade que a coisa chegou, que a solução ideal seria a estatização do sistema bancário brasileiro. Porque hoje nós temos um sistema em que 6 bancos controlam quase 70% da oferta de crédito no Brasil. É evidentemente uma situação de monopólio já. Para o senhor, seria o caso de resolver estatizando o sistema bancário ou quebrar o monopólio? Você tem que buscar quebrar o monopólio. E como estatizar? Não, estatizar jamais, não me entender. Mas jamais. como poderia ser quebrado o monopólio? Olha, há poucos dias um grande economista, né, falou também o seguinte: qualquer pessoa que queira propor uma reforma tributária ou fiscal tem que ser PhD em economia. Essa é uma pergunta difícil de responder. Não tem a solução para os problemas do Brasil todos aqui. Tanto é que você governa, de acordo com a própria Constituição, com os seus respectivos ministros. Tá? E a parte econômica é uma parte importantíssima nessa questão. Você pode ver os juros bancários. É um absurdo. O que a gente pode sugerir, que seria o ideal, não pegue empréstimos. Agora, por que os juros são altos? Nada com falta de confiança no mercado. Aqueles que exatamente que são inadimplentes, não é certo? Essa conta é passada para o bom pagador. Tanto é que estamos votando o cadastro positivo em Brasília, para ter um juros menor para aquela pessoa que honra os seus compromissos. Agora, você tem razão. Sim, o monopólio no Brasil, na verdade. Estão tudo parecidas as taxas. Os bancos agem em conjunto. Nós poderíamos dizer, então, que o senhor estatizar o compromisso de quebrar esse monopólio? A ideia sim é quebrar o monopólio. Estatizar, no meu entender, nunca passou pela minha cabeça aí. Afinal de contas, estamos quebrando o Brasil exatamente por quase tudo estar estatizado. Deputado, em Goiás, o PSN, o seu partido, anunciou apoio à candidatura do senador Ronaldo Caiado ao governo de Goiás. O senhor vai estar junto com o Ronaldo, vai fazer campanhas casadas, vai percorrer o interior do Estado, ou o senhor vai fazer uma campanha independente no Estado? Olha, a competência para decidir essa questão no Estado de Goiás era o delegado Valdir, que é o presidente do PSL. Tem como assessora também o Major Vitor, do Exército, né, que é um pré-candidato a deputado federal também aqui. E, obviamente, se houver interesse por parte do Ronaldo Caiado, eu tenho nos meus conceitos, o meu colega na Câmara. Eu sempre achei uma pessoa excepcional lá dentro. Eu acho que o Goiás está muito bem servido de pré-candidatos. Inclusive o nosso colega aqui do jornal Liberato Povo, né? Nosso colega aqui que também é candidato a deputado. Aqui, eu estou puxando uma sardinhazinha aqui para o nosso colega da casa aqui, né? Que é candidato a deputado federal, já foi entrevistado aqui nessa bancada por nós. Mas, deputado, o nosso tempo está esgotado, infelizmente nós não podemos prosseguir, seria um prazer ficar aqui o resto da tarde discutindo esses assuntos, mas nós não podemos. Foi um grande prazer recebê-lo aqui em Goiânia, aqui no Diário da Manhã. E o senhor fique à vontade para fazer as suas últimas declarações, as suas considerações finais. A casa é sua. Obrigado, DMTV, pela oportunidade. O que nós precisamos, no meu entender, é elegermos um presidente, homem ou mulher, que seja honesto, é muito difícil no nosso meio, né, mas que seja honesto, que tenha Deus no coração e que seja patriota. Eu acho que com essa base, e chegando lá com independência, você pode realmente, mais do que sonhar, você pode ter certeza de mudar o destino do nosso Brasil. Fora isso, continuaremos na mesma vala comum. Bom, então é isso, encerramos aqui mais uma entrevista para o DMTV. Repetindo mais uma vez que este é um espaço democrático que está aberto a todos os candidatos, a todos os políticos, né? Já passaram por aqui Ciro Gomes, João Goulart Filho, agora nós encerramos aqui com Jair Bolsonaro e esperamos estar com vocês mais uma vez em uma outra oportunidade. Boa tarde a todos e até a próxima.